Deus, Ele não me levantou e Ele não te levantou para tão somente nos congregarmos em um lugar, dar glória a Deus, louvar ao Senhor, sentir a sua presença e ir embora para casa. Não! Há uma função de Deus sobre a sua vida e ela é muito importante. Diz que Neemias exercia uma função muito importante. E por que não dizer a mais importante de todas? Por quê? Porque a função do copeiro exigia que o copeiro fosse alguém de extrema confiança. Extrema confiança. Alguém que o rei podia confiar de todo o seu coração, pois a sua vida estava em suas mãos. Por conta das fortalezas da época, era muito difícil o adversário adentrar e ceifar a vida do rei. Então usava-se de artifício envenenar a bebida do rei. E Neemias estava ali para morrer no lugar do rei. Neemias estava ali para dar a sua vida no lugar do rei. Se houvesse veneno na bebida, Neemias caía primeiro. Todo o perigo que rondava o rei, antes de afetar o rei, afetava Neemias primeiro. E essa é a nossa função na presença de Deus. Essa é a nossa função na presença de Deus. Darmos a nossa vida para que outros vivam. Aleluia! Derramarmos o nosso sangue para que outros sangue se fortaleçam e sejam derramados mais à frente. Para que eu e você estivéssemos aqui, começou lá com Jesus e sucessivamente foram os apóstolos e grandes homens de Deus que ninguém nem sabe o seu nome. Alguns nós temos conhecimento, mas milhões e milhões morreram derramando o seu sangue para que eu e você hoje estivéssemos aqui na Assembleia de Deus Ministério Madureira na noite desse dia para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Essa é a nossa funcionalidade na presença de Deus. Você tem essa função: chorar para que outros venham sorrir, morrer para que outros venham viver. Isso é evangelho. Aleluia! Isso é evangelho. Permita-me dizer que o que nós temos escutado por aí já se tornou uma aberração se comparado à Bíblia Sagrada. Venha, que Deus vai te dar uma casa nova. Venha, que Deus vai te dar um carro novo. E o povo está indo. Mas verdadeiramente, o que Jesus ele veio fazer foi derramar o seu sangue para que eu e você tivesse ele como exemplo, para um dia derramarmos o nosso sangue para que outros venham dar continuidade na sua obra. Por quê? Porque o nosso lugar de descanso não é nessa casa bonita que nós vemos e desejamos com os nossos olhos. O nosso lugar de conforto não é no melhor carro do lançamento do ano, não. O nosso lugar de conforto, o lugar de conforto que o crente tem que desejar é o céu. É o céu. Diz que Neemias era copeiro do rei. A Bíblia vai dizer que Anani,
Alguns dizem parente, a Bíblia, algumas traduções vão dizer irmão. Vai chegar de Judá, como alguns. E diz que ao chegar diante de Neemias, Neemias o pergunta: como é que está Jerusalém? E o povo que escapou, e diz que a notícia não foi boa. A Bíblia vai dizer que Anani, ele diz: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. A notícia que chega a Neemias é uma notícia de destruição, desolação, descaso total. Engraçado que estudando, você vai descobrir que Neemias nasceu no período do cativeiro. Eu me arrisco em dizer que Neemias nunca havia ido lá. Mas ainda que ele houvesse nascido no cativeiro, crescido debaixo de outras culturas, ele sabia muito bem quem ele era, da onde ele era e para onde ele deveria ir. Aleluia! Independente dos deuses que se adorava, Neemias tinha um Deus. E ele nunca perdeu a fé nesse Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Independente de onde você esteja, independente do costume do lugar, independente dos deuses que se adora, ei, querido, você foi escolhido por Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos céus, o único capaz de te fazer prosperar. Aleluia! Neemias sabia quem era ele. E ele assim servia ao seu Deus. A Bíblia vai dizer que a notícia o entristece. E diz que Neemias chora. Neemias se derrama em pranto. Mas uma coisa eu aprendo: que ainda que a notícia tivesse abalado as estruturas de Neemias, ele não perdeu o foco. Ele não perdeu o foco. É normal, é natural recebermos uma notícia contrária, nos entristecermos de tal maneira, a ponto até mesmo de perdermos o nosso foco. Mas aprendamos com Neemias nessa noite. A notícia não foi agradável. Ele muito se entristeceu e chorou, mas ele não perdeu o foco. Aleluia! Ao invés de se desesperar, correr para um lado, para o outro e buscar ajuda em quem não podia ajudar, Neemias foi para os pés do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: independente da notícia, independente do desespero que venha lhe causar, não corra atrás de ninguém. Se dobre, se prostre, desça na presença de Deus. Aleluia! Foi o que ele fez. E diz que num período de 3 a 4 meses, Neemias adorou, orou, jejuou, se derramou na presença de Deus. Essa oração não foi de um dia para o outro, não, como acabaram o capítulo 1 e leram o capítulo 2, não, querido. Teve um tempo. Deixa eu te dizer uma coisa: estamos vivendo dias de imediatismo. Pensamos e queremos. Só que não devemos nos esquecer que quem está no controle da nossa vida é Deus. E o tempo pertence a Ele. Aleluia! A oração
oração de Neemias, o pranto, o choro, o jejum, foi de 3 a 4 meses. Louvado seja o nome do Senhor. E nós oramos um pouquinho, 5, 6 minutos no máximo, e achamos que no outro dia já tem que acontecer. Não, querido. Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. A sua oração vai ser respondida no tempo certo e na hora certa. É no tempo certo e na hora certa. Diz a Bíblia que a oração de Neemias foi uma oração que, em primeiro lugar, reconhecia a vida dele, a vida do povo, a vida dos seus pais. E diz que ele reconheceu que estavam todos distantes do querer e da vontade de Deus. E muitas das vezes queremos orar ao Senhor, mas não queremos reconhecer o quão longe estamos de Deus. E ainda assim mesmo, exigimos que Deus faça aquilo que nós queremos. Querido, é necessário, antes de pedirmos ao Senhor, fazermos uma retrospectiva da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa postura, do nosso testemunho. Como é que nós estamos diante de Deus? Essa foi uma oração de reparação de altar. Neemias estava se reparando, se consertando diante de Deus. Ele estava colocando para Deus uma verdade da vida dele e uma verdade da vida do povo. Com quem diz: eu sei, Senhor, que todos estamos no pecado, todos estamos errados. Mas nós queremos nos consertar. Nós queremos mais uma oportunidade. Quantos aqui desejam um concerto nessa noite com Deus? Quantos aqui desejam um concerto com Deus? Aleluia, Deus! Eu desejo um concerto com Deus aqui nessa noite. Eu desejo uma reparação de altar com Deus aqui nessa noite. Porque eu tenho aprendido com Neemias que para mim ter vitória, para que a minha oração seja respondida, primeiro eu preciso colocar a minha vida em conformidade com a palavra de Deus. Aleluia. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas o versículo 2 vai dizer: mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas eu tenho orado e nada tem acontecido. Me perdoe, querido, mas o pecado está fazendo separação. Das duas, uma: ou o tempo de Deus ainda não chegou, ou o altar precisa ser reparado. Aleluia. Quantos estão entendendo essa palavra? Aleluia. Ou o tempo de Deus não chegou, ou o altar precisa ser reparado. Ninguém precisa saber, querido, é uma intimidade de você com Deus. Quando Neemias orava, era ele e Deus. Mas aprove ao Senhor que tudo isso fosse relatado, para que nos dias de hoje, ano de 2016, eu pudesse pegar a história de Neemias, trazer para a minha vida e aplicar para o meu dia a dia. Aleluia! Para me ter resposta de Deus, para me ter vitória naquilo que eu peço. Primeiro, eu preciso reparar o meu altar. Segundo, esperar o tempo de Deus. Eu preciso esperar. Eu preciso reparar. E diz que assim Neemias fez. Agora ele vai colocar para Deus o seguinte: eu entendo, Senhor, que o que nós estamos vivendo é cumprimento da sua palavra. Quando o Senhor disse a Moisés que se nós nos desviássemos, o Senhor nos espalharia.
E agora ele vai dizer, mas o Senhor também disse que se nós passássemos a viver conforme a sua palavra, o Senhor nos ajuntaria ainda que estivéssemos o mais longe do céu possível. Então deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Não importa o quão longe você esteja de Deus, é a palavra do Senhor. Se você se converter nessa noite e desejar viver a palavra de Deus, Ele vai te achar onde quer que você esteja. Seja onde for, Ele vai te achar. Ele vai te achar. É a palavra do Senhor. E Neemias estava trazendo à tona tudo isso. Uma coisa que Deus gosta é orar e reivindicar conforme a sua palavra. Diz que Ele vela pela sua palavra. Aleluia! Então vai se cumprir. Se você reivindica a fim de fazer aquilo que está escrito, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, não tem jeito, Ele vai cumprir. Agora, não podemos nos esquecer que há um tempo para que a oração seja respondida. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que Ele traz à tona que esse povo era o povo que Deus havia tirado do Egito. Deus, esse é o seu povo, o povo que o Senhor resgatou, e eles desejam viver conforme a sua palavra. Neemias colocou isso para Deus. Estes ainda são teus servos. E o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração de teu servo e à oração dos teus servos. Neemias deixa claro, eu estou orando aqui, mas não estou sozinho, tem mais gente orando comigo. Você está orando, mas tem mais gente orando também. Você não está sozinho nessa guerra. E Neemias sabia, eu não estou sozinho, Senhor. Eu tenho certeza que no meio de todo esse povo tem mais gente orando comigo. Aleluia. Atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. E termina o capítulo 1. E quando se inicia o capítulo 2, que ele agora vai ter a oportunidade de colocar para o rei, porque o seu semblante estava caído, isso passou 3 a 4 meses, querido. Então quer dizer, a oração, ela tem um tempo diante de Deus. Ela tem um tempo. Ela tem um tempo. E diz que então ele apresenta para Deus o porquê. O porquê o seu rosto estava daquela forma e qual era o objetivo dele. E diz, eu não posso estar alegre sabendo que a terra onde está o sepulcro dos meus pais está desolada, destruída, acabada, arruinada. Como é que eu vou estar alegre? Sabe o que eu olho e enxergo nessa palavra, querido? Estamos vivendo dias de muita alegria em meio a muita destruição. O povo está morrendo, a juventude está perecendo todo dia. A igreja se reúne, vive um mover de Deus, recebe uma palavra, mas não é capaz de chorar pela miséria, pelo descaso que o povo está vivendo lá fora. Mas Neemias chorou. Neemias buscou uma alternativa para cooperar e mudar em Deus aquela situação. Querido, eu entendo que a edificação de Deus nessa noite para minha e para a sua vida é despertar em nós aquilo que há muito tempo está caído e quebrado. Aleluia. É o amor pelo próximo.
Aleluia. É muito fácil eu falar e, de algumas maneiras, provar o meu amor pelo evangelista Rodrigo. É muito fácil. Só que o amor ao próximo, ele não tem identidade, ele não tem vínculo, ele não diz quem é o próximo é todo aquele que é semelhante a você. Se o Rodrigo está na presença de Deus, eu preciso buscar outro semelhante lá fora, que ainda não está precisando. E Deus me levantou para fazer a diferença na vida dele. E Deus tem me dado recurso para reconstruir uma vida que está quebrada, caída, falida. E tudo que nós sabemos fazer é olhar para nós mesmos e, no máximo, olhar para alguém da nossa família. O lugar que eu moro, querido, não diferente de muitas localidades, dá tristeza. Dá tristeza porque os jovens da idade do meu filho mais velho, 15 anos, hoje estão num cargo muito grande e no título. E tudo que eu sei é que não vai passar muito tempo e vai morrer. E Deus pergunta para mim: o que você vai fazer mediante essa terra destruída e assolada? E olhando para o texto de Neemias, eu vejo ele orando, chorando, gemendo e buscando em Deus uma alternativa para reconstruir o que estava caído e quebrado. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. O Brasil não precisa de um novo presidente, querido. O Brasil não precisa de um novo governante. O Brasil precisa da manifestação dos filhos de Deus. O dia que os filhos de Deus se manifestarem na postura de cristão, pequenos cristos, semelhante a Jesus, a nossa nação muda. Aleluia. A nossa nação muda. Olimpíadas, o cenário do Brasil lá fora é o pior possível. E aí, quando nós vamos para a estatística no que diz respeito a igrejas, a casas de Deus, a cristãos, diz que é mais alto do que qualquer outro país. E como é que um lugar que tem tanto crente pode estar vivendo uma assolação tão grande? É tempo de gemermos, querido. É tempo de chorarmos, querido. É tempo de entendermos que o Senhor nos implantou nesse país chamado Brasil para fazermos a diferença, para chorarmos, para gemermos, para, aleluia, levar recursos da parte do Senhor e edificar o que está caído e quebrado. E Neemias se levantou. E o rei agora lhe concede o seu pedido. E diz que ele parte em rumo ao seu objetivo. Tem muita gente pedindo a Deus direção, recurso. Aí quando Deus dá, vai para outro lado. Segue um outro caminho. Mas Neemias não. Ele seguiu o caminho que era o caminho do seu objetivo. Era o caminho do seu objetivo. Talvez você fique pensando: eu não vou ter recurso. Querido, ore a Deus.
Busque na presença do Senhor, porque se é para fazer a obra de Deus, Ele vai te dar recurso. Se é para fazer a obra de Deus, Ele vai entrar com providência. Diz que a boa mão de Deus estava sobre a vida de Neemias. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: assim também será na minha e na sua vida. A boa mão de Deus vai nos acompanhar. Aleluia! A boa mão de Deus vai nos acompanhar. Neemias chega lá e diz que ele não chega com todo entusiasmo. Diz que à noite Neemias se levanta e chama somente alguns para estar observando a terra e o que é que ele precisava fazer e onde precisava dar o ponto de partida. Sabe o que eu aprendo com isso? Não devemos passar na frente de Deus. Nós devemos sim pegar todo o entusiasmo, aleluia, e na presença de Deus dar os passos conforme Ele quer. Diz que Neemias, com todo o seu entusiasmo, primeiro analisou a terra e se passaram 3 dias. E depois Neemias chama o povo porque já havia recebido as coordenadas de Deus. E diz que Neemias agora, com estratégia do Senhor, fala para o povo: olha, é necessário que nós façamos assim. Cada família está incumbida de defender os seus, e cada família vai edificar na frente da sua casa. Estratégia de Deus. Por quê? Porque Neemias agora estava trabalhando com aquilo que era íntimo. Na minha família ninguém toca. Na minha família ninguém encosta a mão. E o que eu quero dar para minha família é o melhor. Imagina como foi a construção desse muro. Cada um fazendo conforme, aleluia, se mandava na frente da sua própria casa. Ninguém quer um muro feio. Eu imagino que esse muro foi o muro mais bonito da história. Diz que os inimigos se levantaram e tentaram parar a obra. Já haviam parado uma vez. Mas o Senhor agora levanta Neemias com braço forte para concluir. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu não sei se um dia você parou, mas eu quero te dizer, se você chegou aqui nessa noite e estava parado, Deus nessa noite há de te levantar para você concluir aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. O povo se empenhou, o povo trabalhou, o povo deu o seu melhor. Em 52 ou 59 dias, 52 dias, o muro estava construído. Quando nós nos empenhamos naquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, a obra sai. Por quê? Porque Ele mesmo é quem nos garante a vitória. Interessante que toda obra foi construída embaixo de oração e vigilância. Todos estavam armados com uma mão e com a outra fazia a edificação do muro. A obra de Deus, querido, não é para ser feita de qualquer maneira, porque em toda a obra do Senhor, quando não se levanta o homem, o maligno se levanta. E aí você precisa estar munido com as armaduras de Deus e com as armas do Senhor. E outra, não perder o foco. Eu estou na frente de uma grande obra e não posso parar. Aleluia! Glória a Deus! Quando Jesus estava na cruz, disseram para ele: se você é filho de Deus, desce daí. Eu imagino Jesus dizendo: eu estou na frente de uma grande obra, eu não posso descer. A obra foi concluída porque a voz do inimigo não foi mais alta do que a voz de Deus.
A obra que Deus tem na sua vida só vai parar se você permitir que as mentiras do diabo sejam mais fortes e mais poderosas do que as verdades de Deus. Para concluir, um dia a obra foi parada na minha vida. Um dia eu permiti que o inimigo falasse mais alto na minha construção. E aí o tempo se passou e eu fiquei parado, estagnado. E quando olhavam para mim, o que vinha era muro quebrado, porta rachada e queimada. Aos que me conheciam, por certo, diziam, mas não era esse. Aquele que era uma bênção na presença de Deus. Mas por desobediência, o inimigo entrou, roubou, saqueou, destruiu, quebrou e queimou. Mas o Deus que é dono da terra nos levantou novamente para reedificarmos na sua presença. Glória a Deus. O último estágio foi o crack. A minha esposa está aqui e dizia, eu não sei mais o que fazer, porque o que eu vejo em você é tudo menos a vontade de mudar. E Deus levantou algo em mim, aleluia, com recurso suficiente para que eu me reedificasse na presença do Senhor. Os muros foram reconstruídos. Primeiro foi o altar. O altar do meu coração foi construído. E eu tive que colocar nesse altar sacrifícios agradáveis a Deus. A renúncia, o perdão. Eu tive que colocar nesse altar tudo aquilo que o mundo fazia eu desejar, mas quando eu coloquei no altar, Deus o recebeu e queimou. Depois eu reergui o templo, e agora aquele que andava largado passa a ter aparência novamente. Aquilo que estava destruído passa a ser visível agora como um lugar de adoração. E aí eu entendo com essa palavra que estava faltando os muros, mas nessa noite Deus está erguendo novamente. Diz que os muros, quando a parte dele, quando não estava quebrada, estava fendida. Sabe o que é isso? Rachadura. Se não dá para passar pela rachadura, no mínimo, o inimigo consegue observar o que está lá dentro. Portas queimadas. Dizia total acesso do inimigo nessa terra. Mas o que eu entendo nessa noite, querido, o que eu entendo nessa noite, que Deus, Ele nos trouxe aqui para depositar sobre a nossa vida, aleluia, o necessário para nós se reedificar na sua presença. Aquilo que era visível ao inimigo como um ponto de entrada livre para saquear tudo de bom em você, nessa noite ele vai se surpreender, porque Deus está colocando de pé o que estava caído. Deus está colocando porta aonde não tinha porta. Sabe por causa de quê? Você é propriedade exclusiva de Deus. Se coloca de pé nessa noite. Você é propriedade exclusiva de Deus, querido. Você é propriedade exclusiva de Deus. Em parte o muro estava caído, em parte estava pela metade, mas a palavra me leva a entender que Deus reconstruiu tudo. Eu não sei como é que você se encontra nessa noite, totalmente fora da presença de Deus, ou um pé lá fora, ou um pé cá dentro. Mas eu quero dizer para você uma coisa, Deus, Ele quer te reestruturar nessa noite.
Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, firme na presença de Deus, porém desanimado. Deus, Ele te convida para reatar essa aliança com Ele. Deus, Ele te convida para colocar a sua casa em ordem nessa noite. Deus, Ele te convida para fazer uma aliança com Ele. Fazer de você uma nova vida, uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, uma nova casa. Agora fica ao seu critério, querido. Todos aqueles que se apresentaram diante de Deus naquela grande obra foram felizes nos seus feitos. Eu quero dizer uma coisa: se você se apresentar para Deus a partir dessa noite, você vai ser feliz em toda a sua caminhada. Em todos os seus feitos, Deus há de te dar vitória, assim como deu a Neemias e todo o povo. Que Deus nos abençoe nessa noite.